Olá, olá a todos. É um prazer tê-los aqui, Valentina. Um beijinho, olá. Márcia, hoje nós temos aqui 4 minutos de atraso, tá bem? Mas hoje temos uma convidada muito especial, que é a doutora Maria Elisa. Já vou colocar ela aqui e aí a gente vai conversando, tá bem? Que eu não quero perder nem um minutinho dela estar cá conosco. Vamos aguardar. Olá, olá. Olá! Olá! Não era para ter entrado, mas a gente vai cancelando até que parem de ligar, tá bem? Depois a gente fala com calma, porque não estava à espera dessa chamada, até coloquei em modo voo, mas acho que é uma chamada de WhatsApp, então na realidade entra também. Então, para todos que estejam por aqui, para os nossos e para os teus, não é? A nossa boa tarde aqui, são 19h05 aqui em Lisboa. E hoje eu quero vos apresentar a doutora Maria Elisa Sami, que é fantástica e é quem idealizou. Então, hoje vocês vão estar a conhecer, na realidade, a mãe do hercêutico, porque é a pessoa que fez o hercêutico nascer, criou, idealizou, desenhou, formulou, e então é muito gostoso poder ter ela aqui, porque realmente o tema cabelo é algo extremamente complexo para nós mulheres e para as bariátricas e para as não bariátricas, para todas, né? Então, eu também nem quis alisar meu cabelo, deixei assim mesmo, só para vocês verem que eu uso. E tô super contente, tô super contente. Então, eu aliso meu cabelo e deixo crespo conforme a vontade. Mas justamente deixei assim até para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, eu queria que a doutora Maria Elisa começasse contando um pouquinho para a gente, um pouco sobre o que é o cabelo, como é que surge, como é que qual é a vida útil dele, e contasse um pouquinho dessa fisiologia do cabelo, que a doutora aqui é experta no assunto, ok? Maria Elisa, é todo teu. Olá! Aí na Europa já é praticamente boa noite, né? Aqui no Brasil é boa tarde. Eu sou a Maria Elisa Sami. Primeiro, assim, eu quero agradecer esse convite. Doutora Isanete, é uma honra estar participando de uma live com você, também que entende muito sobre nutrição. E eu acho que faz super sentido hoje o que o hercêutico ele é, né? Ele é um suplemento vitamínico e mineral. Só para vocês saberem, eu sou farmacêutica, eu sou especialista em tecnologia de cosméticos e hoje eu faço mestrado aqui no Brasil, na Universidade Federal de São Paulo, também nessa parte de cabelo. Então, é uma área que realmente eu me aprofundo. Como a doutora Isanete falou, cuidar dos cabelos é algo complexo e algo muito individual, né? É muito difícil se comparar, porque entram muitos Isso. fatores no meio. Vou até conversar um pouquinho, falar para vocês sobre a fisiologia, mas além da fisiologia, nós temos que levar em consideração raça, tipo de cabelo, gênero, porque no gênero envolve também os fatores hormonais, né? Se são mulher, se é homem. A idade também, então 30 anos você tem um tipo de cabelo, com 20 anos você tem outro tipo de cabelo, a partir dos 50, 60, o cabelo então ele vai mudando. E principalmente também para as mulheres, que tem três grandes revoluções hormonais, que é uma quando Isso. fica mocinha, né, a primeira menstruação, então aí nós já temos um grande ciclo hormonal, uma mudança muito grande para o nosso corpo, e também Isso. afeta os cabelos. Nós também temos quem teve filho, quem ficou grávida também é uma segunda revolução hormonal que muda demais também a estrutura do cabelo, a textura do cabelo. E a terceira grande revolução das mulheres também envolve a menopausa, mas os homens Exato. também têm a andropausa. Então, assim, ó, tem muitos aspectos envolvidos, tanto os genéticos quanto os fatores externos que impactam internamente na saúde do nosso corpo, que também acabam impactando diretamente nos cabelos. Então, eu acho Exatamente. que é bem importante começar com isso para explicar um pouquinho sobre as fases do cabelo e que gera muita dúvida para as pessoas Isso. quando, Isso.
quando assim, ó, Isa, toma um suplemento, mas por que que na minha vizinha, em um mês deu Deu os efeitos resultado. de qualquer suplemento, eu digo assim, no geral, eles foram mais rápidos do que no meu organismo. Então, é muito importante que vocês, de início do tratamento capilar, vocês não se comparem com ninguém. Vocês são Exatamente. únicas, né, Isa? Cada organismo É é único. única. Exatamente. Então, assim, ó, não se comparem. Mantenham firme determinação, cabelos bonitos, hábitos saudáveis. Então, quero falar agora para vocês, deixa eu falar um pouquinho da fisiologia do cabelo. Nós Isso. temos 3 grandes fases, tá? No nosso cabelo, que são as 3 principais fases, que é a fase de crescimento, que a gente chama de anágena, a fase catágena, que é uma fase estacionária, e a fase Isso. telógena, que é a fase de queda. Então, quando a Isso. gente trabalha com a saúde e a beleza dos cabelos, nós basicamente focamos no aumento dessa fase de crescimento, que é uma fase assim, ó, só para vocês verem como isso não tem regra. Pessoas podem ter uma fase de crescimento de 2 a 7 anos. Então, e aí depois passa para a catágena, que é a fase de transição, e vai para a fase de queda. A fase de queda dura, em literatura, na teoria, 3 meses, que é a fase de queda capilar aguda. Mas nós também temos a crônica, que passa desses 3 meses. Mas, independente disso, é muito importante que se começou a perceber que os cabelos começaram a cair, 2 pontos. Saúde interna, né, Isa? Nutrição, balanço de vitaminas e minerais. Quer falar um pouquinho? E não esperar que a queda se pronuncie mais ainda. E manter uma boa hidratação, porque senão não chega lá, né? Essa parte você fala, não chega lá. Maravilhoso, é isso mesmo. Por que a gente tem que dar hidratação? O nosso corpo é 60% água. Todas as reações do nosso organismo, elas precisam de água. Por isso que os nutricionistas, né, como a PhD em nutrição aqui na nossa live, que é a doutora Isa, ela fala, tomem água, tomem água. E é por isso, algumas pessoas falam assim, se tudo resolvesse com água, eu estaria feito. Mas por que as pessoas não tomam água? Porque muitas pessoas não sabem o porquê que elas têm que tomar água. Então, esse é o ponto. 60% do nosso organismo, 60% a 70%, vai, dependendo da estação do ano, é basicamente água. Então, todas as reações do nosso organismo, elas precisam de água para acontecer. É como se fosse a lubrificação do nosso organismo. Se nós não temos hidratação, as reações, os metabolismos, tudo ele fica deficitário. Então, esse é um ponto muito importante e também ajuda muito na saúde capilar. Outro ponto também que é a absorção das vitaminas e dos minerais. Quando nós falamos de cabelo, né, nós temos uma absorção sistêmica do produto, né? Isso aqui é o Hair Ceutic, nós temos, tem até aqui ele, ó. Esse aqui é a carinha dele por dentro, tá? Esse aqui é cada comprimido. Ele tem uma absorção sistêmica. Então, quando nós tomamos o comprimido, ele vai ser absorvido na primeira porção do intestino, certo, Isa? Isso, exatamente. E depois eu vou falar um pouco da tecnologia, mas primeiro eu vou falar de como funciona. Então, primeiramente, quando nós tomamos já o primeiro comprimido de Hair Ceutic, algumas pessoas perguntam, em quanto tempo vai fazer efeito? Já começa a fazer efeito no primeiro dia de uso. Porque quando a gente leva vitaminas e minerais de uma maneira equilibrada e as vitaminas e minerais essenciais para a nutrição do nosso corpo, já no primeiro dia de uso ele já vai começar a fazer efeito. E o que demora, então, às vezes, em torno de 1 mês, 2 meses, para as pessoas conseguirem ver um resultado visível, principalmente nos cabelos, né? Que são os fios novos, a diminuição da queda. Porque primeiro... o corpo inteiro ele precisa entrar em equilíbrio nutricional para sobrar e para o nosso corpo, que é muito inteligente, enviar para o cabelo. Porque para o nosso cabelo, para o nosso corpo, o nosso cabelo ele não é essencial para a vida, mas é um símbolo histórico de autoestima, de saúde, um cabelo brilhoso, é um símbolo de expressão. Por isso que é tão importante. E assim, eu vou agora só te colocar aqui uma coisinha que as pessoas têm que entender. Cabelo não é prioritário.
tá? Então, careca também vive feliz e contente, né? Exatamente. E a gente pode ficar realmente, não é prioritário. Então, eu sempre falo assim para os pacientes que as vitaminas do corpo é como se a gente tivesse uma estante cheia de potes, cheia de potes. E então, algumas estão lá embaixo no pote, as outras estão lá em cima, as outras estão bem, as outras estão mesmo baixinho, as outras têm 3/4 do pote, e assim por diante. Então, quando você começa a fazer o hercêutico, por exemplo, ele primeiro vai equilibrar tudo, vai pôr um nível adequado de tudo. E a partir daí, efetivamente, por isso essa individualidade também, porque nós não sabemos como é que estão os nossos potes, né? E aí, a partir daí, sim, é que ele tem que chegar. E quando a gente fala da água, lógico que os nutrientes vão através do sangue. Mas se o sangue está espesso, porque tem pouca água, não chega a levar os nutrientes lá em cima, na raiz do bulbo, que quando a gente corta a cabeça é extremamente vascularizada e sangra. E sangra muito. Então, o couro cabeludo é super irrigado. Só que, se está sem hidratação, toma um pouca água, os nutrientes têm dificuldade de serem levados efetivamente até o momentinho que tem que ser. Continua, todo teu. Exatamente isso, Isa. E vamos então lá para o bulbo, né? Como a gente já chegou então lá no couro cabeludo, como que o hercêutico, as vitaminas e os minerais, eles vão atuar no bulbo do cabelo? Exatamente isso, ele vai através da corrente sanguínea e o nosso bulbo capilar, né? Nós temos nosso fio, imaginem que esse daqui é o fio e esse daqui é o bulbo. Aqui nessa região de baixo tem uma estrutura chamada papila dérmica, onde ele vai fazer a relação com as trocas sanguíneas, né? Onde ele é extremamente vascularizado. E é ali que o bulbo vai receber a alimentação. Mas tem um outro fator também muito importante, que é o que diferencia o hercêutico dos outros suplementos que eu sempre recebo. Qual que é a diferença do hercêutico? Suplemento capilar é tudo igual? Não. E eu posso confirmar isso para vocês, porque assim, ó, primeiro, entendermos, hoje no hercêutico, eu trabalho com os melhores ingredientes dos melhores fornecedores globais de matéria-prima. Tá? Então, eu também participo desse processo, eu estudei a fundo cada uma e hoje eu peço para o meu parceiro que fabrica para mim o hercêutico, quais são as matérias-primas que eu quero. Então, elas são todas rastreáveis. Porque existe vitamina C simples e vitamina C tecnológica. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem que existe uma diferença nos ingredientes. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, a escolha das matérias-primas. Outro ponto muito importante, que é o diferencial do hercêutico, foi uma tecnologia que eu desenvolvi, que se chama Bioabsorve. Essa tecnologia, de cada comprimido que eu tenho aqui, ele tem um revestimento, né? Que ele é um revestimento vermelho, ele é um revestimento vegano, não se preocupem. Simplesmente por fotoproteção e fotodegradação das matérias-primas, tá? Para evitar que elas degradem antes de serem absorvidas pelo organismo. E eu também desenvolvi um revestimento junto com esse comprimido, em que ele tem uma liberação cronometrada, então ele vai ser entregue ao corpo de uma maneira com que o corpo consiga absorver todos os ingredientes que estão aqui dentro. Então, além de eles estarem em 100% de todos os valores diários recomendados, de acordo com a tabela nutricional, essa tecnologia do hercêutico, ela é uma sinergia junto já com os ingredientes de qualidade. Então, isso vai fazer com que, desde que eu tome os diferentes pHs que eu tenho, da boca, né, do trato, do estômago, até chegar na primeira porção do intestino, onde as vitaminas e os minerais eles são absorvidos, e aí ele tem, né, dodeno, jejuno, ilho, então cada vitamina, cada mineral, ele tem um lugar ali exato onde ele vai ser absorvido. E essa liberação controlada faz com que eu tenha o máximo de biodisponibilidade possível desses ingredientes dentro do nosso organismo. E eu vou complementar aqui uma coisa bem importante. Por isso, quando essa liberação é feita, vocês imaginem que temos um carrinho, um caminhão.
E esse caminhão é o transportador das vitaminas e dos minerais. Se tudo é liberado ao mesmo tempo e no mesmo local, não vai ser absorvido, porque tem uma quantidade enorme e tem pouco transportador para tudo. Então, tem algumas vitaminas que têm transporte ativo, outras têm um transporte mais passivo, e normalmente todas elas precisam do transportador. Igual que o ferro, ele precisa da transferrina, que é quem transporta o ferro. Então, se ele é liberado de acordo, nós vamos falar, nós temos uma outra live sobre vitaminas e minerais, que daí a gente vai com os desenhinhos mostrando onde é que é absorvido a maior parte da vitamina B, da B1, da B3, da A, da D, tudo direitinho explicado para que as pessoas percebam. Então, se tirou uma parte maior do intestino, tem que complementar com um pouquinho mais. Por isso que as vitaminas são diferentes. E no caso do hercêutico, justamente ao falar dos transportadores e sendo liberado, você consegue ter, além da biodisponibilidade, que é a qualidade que está explicando a doutora Maria Elisa, a questão do transportador, ele não vai ficar super perdido, ou seja, porque eu tenho um transportador que vai transportar aquela quantidade adequada. Porque se eu tenho uma quantidade muito grande, é como se eu tivesse meu caminhão reboçando, caindo pelas bordas, então eu vou perder de absorver essas vitaminas. Então, sendo essa absorção trabalhada em relação ao tempo, cronologicamente estabelecida, e hoje em dia a tecnologia permite isso, que é fantástico, né? A gente consegue efetivamente melhorar a absorção completa. Todo o tempo. É exatamente isso. Não, é exatamente isso, doutora Isanete, porque falando agora um pouco da farmacotécnica do comprimido do hercêutico, se eu tenho hoje uma liberação muito rápida, é exatamente isso que a doutora Isanete falou, eu não consigo absorver todas as vitaminas, todos os ingredientes, todos os nutrientes do comprimido. E também se eu tenho muito devagar, o corpo acaba passando reto ali e excretando. Então, exatamente. Eu preciso ter exatamente uma equação perfeita entre tempo e a quantidade de ingredientes, de nutrientes que vai liberando. E tudo isso é também um processo muito complexo. Aí também cuidar dos cabelos é um processo muito complexo. E quando eu desenvolvi o hercêutico, foi até uma dor pessoal, que foi na minha primeira gestação, durante 3 meses depois da minha primeira gestação, que é muito comum a mulher ter uma perda muito grande de cabelo, eu realmente me vi ali, eu cheguei a ficar com o cabelo na pele, né? Que hoje eu não consigo mostrar, porque meu cabelo está extremamente repilado, tô com, né, uma densidade muito maior do que naquela época. Então foi ali que o hercêutico ele nasceu. Então, eu comecei a pesquisar, a desenvolver. Foram 2 anos de desenvolvimento desse produto, dessa tecnologia, para que o corpo realmente conseguisse ter essa altíssima biodisponibilidade de nutrientes para levar para o corpo. Por quê? Primeiro, como a gente falou lá no início da live, nós precisamos nutrir, equilibrar, né, fazer o balanço nutricional de todas as células do nosso organismo. Isso. Para o que sobra, né, que é a poupancinha do nosso corpo, dos nutrientes, aí eles vão para o cabelo. E também vão para a unha, fortalecimento da unha. Isso. Então, assim, como um benefício secundário, o hercêutico, ele foi desenvolvido focado no cabelo. Mas nós também observamos esses benefícios secundários no fortalecimento da unha, e isso. Também na textura da pele, na firmeza da pele. Outra coisa também bem importante de falar sobre os nutrientes, porque o hercêutico ele foi desenvolvido como a base de qualquer tratamento de saúde e beleza dos cabelos. Porque ele tem o essencial, né? Como se fosse a comidinha que os cabelos realmente precisam para a sua nutrição, para crescer forte, para diferenciação celular, para oxigenação, para respiração, então, das células, né? Então, assim, tem uma série de fatores ali que eu preciso desse básico, vamos dizer assim, um básico tecnológico, isso. Para que os cabelos eles tenham força e eles também tenham a capacidade, também até depois de outros tratamentos que as pessoas fazem, geralmente são sinérgicos, né? O hercêutico, ele tem a capacidade de melhorar a performance desses tratamentos. Eu vou aqui te interromper. É como assim, por exemplo, quando eu tenho o cabelo realmente fortalecido e eu vou fazer uma hidratação no salão, a hidratação funciona. Por quê? Porque senão
dentro da cutícula mesmo do cabelo, se ele não está estruturado, aquela hidratação, ok, dura 2, 3 dias e tal, ficou muito lindo quando tirou, mas passado uma semana, já o cabelo outra vez está muito, muito danificado. Então, todos esses tipos de tratamentos se veem beneficiados quando o corpo do cabelo está efetivamente forte, não é? E isso faz toda a diferença, porque nós somos muito... Nós fazemos o cabelo sofrer muito. A gente pinta, a gente usa corantes, a gente usa de tudo quanto é coisa químico, não é? São todos elementos químicos que fazem, assim, um certo dano, descolorações e tudo isso em prol da nossa beleza, vá. Mas, tendo o corpo um pouco mais forte, o cabelo fortalecido, ele também aguenta muito mais a toda essa parafernália de coisas que muitas vezes decidimos inventar para efetivamente ter aqui um bom resultado de salão, um bom resultado de tudo. Isso aqui é fundamental, né? Exatamente. E esse cuidado de dentro para fora, ele é primordial e ele é essencial, realmente precisa. E até pegando um gancho nisso que a doutora Isanete falou, sobre o que nós fazemos, todos os danos que nós fazemos nos fios, né? Eu sempre falo assim, que os cabelos, eles são um símbolo de expressão histórico, desde lá de antes de Cristo. Eu estava até lendo um artigo de um doutor em cabelos do Emirados Árabes. Ele estava falando que 1600, data de 1600 antes de Cristo, já começou o processo de coloração das pessoas que quererem colorir o cabelo, né, e tirar os fios brancos de acordo com o envelhecimento natural. E já nesse ponto, nós não trabalhamos apenas no fio. Claro que o fio ele tem que ter uma qualidade muito boa para suportar tudo o que nós fazemos. Mas quando nós aplicamos qualquer tipo de coloração, escova progressiva, botox capilar, a química é muito agressiva e ela sempre entra em contato com o couro cabeludo. É muito difícil ir num salão e por mais que o profissional ele tome muito cuidado, sempre acaba encostando no couro cabeludo, né? E quando a gente quer fazer um alisamento, alguma coisa, tem que pegar bem da raiz. Então, isso faz com que o couro cabeludo ele entre num processo inflamatório, de descamação, de agressividade, rompe a barreira, faz com que facilite a entrada dos micro-organismos. Então, assim, ocorre um processo também de hiperqueratinização, entupimento dos ósseos, né, que é onde sai o cabelinho. Então, se não cuida da saúde de dentro para fora, porque quando a gente está cuidando dessa saúde, existem diversos fatores, inclusive o de anti-inflamatório, o de antioxidativo, que vão cuidar dessa saúde, né? E aí, claro que é muito importante também nós usarmos bons produtos de fora para dentro. Isso também vai facilitar. Mas o Hair Celtic, ele realmente ele é essa base. E outra coisa que eu sempre falo, você pode ser jovem, você pode ter um cabelo bonito, você pode não ter ainda nenhum tipo de problema, nenhum tipo de queda, ou às vezes não é nem a queda, né? É a miniaturização do cabelo, é deixar o cabelo mais fino. E quem faz isso são esses processos agressivos de tintura, de descoloramento, de meshes, de highlights, ou seja, como que chamar, né? Cada local tem o seu tipo de moda aí que quer fazer nos cabelos. Só que isso retira muita proteína dos fios. Muita perda proteica. Então, se você quiser continuar tendo cabelo, mesmo que você não faça nada, até pelo processo natural de envelhecimento, você está afadado a perder cabelo, perder massa capilar. Por isso que é muito importante, quanto antes ter esses cuidados, melhor. É melhor prevenir do que remediar. Então, nós temos a fase de prevenção, que é em torno dos 20, 30 anos. Nos 30 anos já é uma fase de correção, dos 30 aos 50 anos. E a partir dos 50 anos, realmente é a fase de manutenção. Desde que você cumpra todos os requisitos ali dos cuidados. Então, é muito importante cuidar dos cabelos. Se quiser continuar fazendo qualquer tipo de procedimento nos fios, cuide da saúde interna, porque senão vai ficar sem cabelo. E é uma coisa que acontece muito. Então, podem ver, nós que pintamos o cabelo ou que estamos a pintar e tal, você sai depois de uma tintura com a melhor coloração, com tudo, tem coceira.
Por quê? Porque ele é um irritante e se utiliza descolorantes que eles efetivamente inflamam toda essa zona. Então, realmente, além disso, quando a gente fala, olha, não dá para comer açúcar, tem que diminuir um pouco o açúcar, porque o açúcar é naturalmente inflamatório. Então, a gente já sistematicamente, a nível sistêmico, a nível do organismo, nós fazemos efetivamente um aumento dessa inflamação. Então, se a gente alia uma nutrição adequada, com um suplemento adequado que estamos a falar do cabelo, bons químicos e pouca frequência sempre que possível, ou diminuir a frequência e ir espaçando, a gente consegue ter uma tolerância do cabelo e para que o cabelo volte a ficar realmente agradável, que fique bem, que fique fortalecido e a gente consegue recuperar. Então, só para fazer aqui para os que estão entrando agora, nós estamos a falar sobre cabelos com a doutora Maria Elisa Sami, que é uma esperta na área, que desenhou o Hercêutico, que a gente adora, que a gente está trazendo ele aqui para Portugal e estamos aqui a trabalhar bastante para poder ter aqui para vocês, porque realmente tem resultados. Então, já assim, falando um pouquinho, não é só para quem é bariátrico, tá? O cabelo tem que ser cuidado sempre. E então aí também tem aquela parte genética, que eu acho que é bem importante a gente ter em consideração, que há possibilidades de que, se geneticamente já temos alguns genes que produzem menor quantidade de cabelo, mais rápido devemos cuidar. Não deixar para que essas coisas se exacerbem. E então aí são medidas curativas. E a gente quer trabalhar com medidas preventivas, que quanto antes a gente fizer, melhor resultado a gente vai ter. Basicamente, isso é fundamental. Então, realmente é importante ter esse detalhe, não descuidar disso que a gente está falando, mas de tentar perceber um pouco a modificação. Por isso, quando a gente... quando eu realmente gosto de uma coisa e a gente sempre prova antes e funciona, realmente vale a pena colocar isso. Por quê? Porque uma coisa que falou a doutora Maria Elisa é a tal da matéria-prima. E a matéria-prima tem que ser boa, tem que ser excelente. Então, esse é um dos fatores que diferenciam os produtos, porque às vezes nem é o que é o mais caro, é o melhor, ok? E nem o mais barato é o pior. Mas o essencial aqui é o comprometimento de que quando você busca um produto, aquele produto foi feito mesmo com uma precisão. E eu acho muito legal, porque a doutora Maria Elisa comenta aqui uma coisa, que foi em função dela, do sentimento dela e da necessidade que surgiu e foi desenhado e nasceu o Hercêutico. Porque realmente teve um problema que se sentiu. Então, quando as mulheres... Eu acho muito engraçado, porque as mulheres, quando ficam grávidas, nós ficamos grávidas, o cabelo fica maravilhoso, cresce, temos aqui uns hormônios fantásticos, a gente fica maravilhosa. Eu acho que os melhores momentos da vida de uma mulher, entre aspas, se está tudo a correr bem, é durante a gestação. Porque o cabelo fica lindo, hormonalmente nós estamos aqui em momento anabólico, ou seja, é só produzir célula, produzir proteína, produzir cabelo, para bebezinho crescer, mas nós temos agora as grandes vantagens. Só que depois o fetinho vai embora, o bebezinho vai embora e corta o cordão umbilical. E quando corta o cordão umbilical, além de que a gente tem aquilo em casa e tem que dar um jeito com aquilo, e entra o estresse, nós temos aqui o outro fator, é que os hormônios baixam. Então, esse é um dos fatores importantes. Então, doutora Maria Elisa, eu queria que comentasse um pouquinho que essas situações muitas vezes são transitórias e que a gente consegue repovoar, voltar a pôr cabelo, voltar a nascer cabelinhos, salvo em condições especiais e específicas, que há doenças e há alopecias e há uma série de coisas, mas que também para deixar o pessoal um pouco preocupado e não em pânico, igual que eu tenho aqui a Ju dizendo que está em pânico. Não, Ju, não fica em pânico, tá? Primeiro não que a gente fica tá aqui. Porque tem solução, né? Tem solução, exatamente. Então, conta um pouquinho da situação que é transitória, que a gente consegue repor isso. Sim, vamos falar. Eu estava vendo a Ju Moreira, né? Tava falando que ela estava em pânico. Primeiro, eu quero que as pessoas que estão assistindo essa live e que realmente estão com uma queda acentuada de cabelo se acalmem, né? Isso. Nós temos solução.
Claro E mande que... coraçõezinhos, que eu gosto dos coraçõezinhos aí. Quero ver o coraçãozinho também para saber se vocês estão gostando da live. Vocês estão muito quietinhos aí. E eu realmente, assim, ó, é muito importante que essa parte que a doutora Isanete, ela falou... depois, Ju, eu vou só explicar como que funciona esse crescimento né, só essa fase de transição capilar. E aí depois a gente fala sobre como toma. Isso, adorei. Eu acredito que você seja da Europa, né? Então, quando o Hercêutico vai chegar na Europa, então fica tranquila. Essa fase anabólica, que é a fase também de crescimento capilar. Nós temos as 3 fases, como eu falei, que é de crescimento, a estacionária e a de queda, né? Como que o hercêutico ele vai atuar? Ele vai prolongar a fase de crescimento, a fase anabólica do cabelo, e ele vai diminuir, equilibrar a fase de queda. Uma coisa que é muito importante, o cabelo ele vai continuar a cair, tá? Porque esse é um ciclo natural do cabelo. É importante que tenha essa renovação e essa queda, para depois ter de novo a renovação. Então, isso é muito importante vocês saberem que isso vai acontecer e para vocês não se assustarem. Então, nessa fase de crescimento, o que eu tenho ali? Exatamente o que a doutora Isanete falou, né? Replicação das células, respiração. Então, quando eu trago o equilíbrio do corpo e com o hercêutico eu aumento essa fase de crescimento dos cabelos, eu vou ter também até a pigmentação, que são os melanócitos, né, que eles estão ali no cabelo, que vão dar cor para o nosso cabelo. Então, tudo isso é a melhor fase que tem. É ali onde tudo vai acontecer. É ali onde o cabelo realmente vai mostrar toda a sua saúde, todo o seu potencial. E aí, se eu aumento a fase de crescimento, eu tiro os fios automaticamente da fase de queda, tá? Então, só para vocês terem uma noção, não é regra para todo mundo, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, de genética, enfim. Mas, teoricamente falando, os cabelos em crescimento, de fase de crescimento, eles têm que estar em torno de 85% dos nossos fios na fase de crescimento, né? E aí nós temos a fase estacionária e também nós temos a fase de queda. Só que essa é a razão correta. Quando nós temos 85% na fase de crescimento, o cabelo ele está saudável. Outra coisa também que é muito importante, que eu peço para as pessoas não se compararem quando elas estão fazendo um tratamento capilar. Não compare o que você perde no banho de cabelo, que geralmente é onde a gente faz maior tração do cabelo, né? Que o cabelo, ele solta ali da proteína de ancoragem, então ele solta do couro cabeludo, com o do seu vizinho. Porque cada cabelo, cada indivíduo, né? Cada organismo, ele é único. Então, teoricamente, a gente fala assim, que cai 100 cabelos por dia. Mas cair 100 cabelos para uma pessoa que já quase não tem cabelo pode ser uma queda capilar acentuada. E cair 100 cabelos, 100 fios, para uma pessoa que tem uma alta densidade capilar, às vezes não é uma queda acentuada, é uma queda super pequena. Então, não se comparar nesse quesito. É você conhecer o seu corpo e saber quando o seu corpo está precisando de ajuda. Então, é muito importante você prestar atenção em você, né, doutora Isanete? Exatamente. E outra coisa que é bem importante, sabe, doutora Maria Elisa, que a gente vê muito nos pacientes, é o estado de estresse. Ou seja, você fica muito estressado e efetivamente recorta a vida útil de tudo no seu corpo. Sim. De tudo, absolutamente tudo. Uma hemácia, uma célula do glóbulo vermelho, dura 3 meses. Quando a pessoa está muito estressada, ou faz coisas, dorme muito pouco, não descansa, que isso é um fator bem importante aqui para a nutrição, o que acontece? As hemácias duram 2 meses e meio, morrem antes do tempo. Elas vão se renovar, tudo se renova. Nós somos como um cassete que vai fazendo uma cópia, e outra cópia, e outra cópia, outra cópia, até que depois as cópias vão ficando velhas, vão ficando más. As cópias mesmo vão ficando em condições complexas. E é quando a gente vai chegando à velhice. Então as cópias já não se fazem e começam a ter defeitos. É como se pegasse um cassete, os cassetes antigos da nossa época, da minha época. A minha também. A minha também. Que triste. Pois eu acho que eu estou indo para lá. Pronto, mas é assim. Eu brinco muito que efetivamente é assim. A nossa vida é uma curva de Gauss.
posso vos garantir que em cima da curva se vê linda a paisagem, portanto, temos que cuidar o que vem para baixo. Portanto, é assim, essas cópias são assim, e o estresse faz com que a vida útil de tudo no corpo dure menos. Se o cabelo leva na fase de crescimento, na fase de manutenção e na fase telórica que ele tem que morrer, se a gente encurta muito, o estresse faz isso, ele vai cair antes do tempo. E então ele não vai ter aquele tempo adequado, não é? E então é justamente o que a gente quer alterar. Aqui a Maria Helena está comentando assim, meu cabelo cai muito e não cresce. Evidentemente que o cabelo cresce, só que tu não percebes porque está provavelmente em um período em que a queda supera ao que se vê, não é? E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa faz quimioterapia, o que ela faz? Ela acaba ou mata tudo aquilo que cresce muito rápido. Cabelo cresce rápido, pelo cresce rápido, o intestino tem células que são muito rápidas. E então, para quê? Para que ela ataque um tumor, uma célula que está crescendo mais da conta. Então, por isso também cai o cabelo, porque são células que têm uma vida útil mais curta e, efetivamente, você vai romper com o crescimento de todas aquelas células que crescem com mais rapidez. Aqui é só para dar um exemplo de que, efetivamente, quando a gente perde o cabelo ou que está fazendo um tratamento quimioterápico, quem já fez sabe que vai um dia à casa de banho e sai uma mecha, e sai outra mecha e cai o cabelo todo. É assim, mas depois volta a nascer. Volta a nascer. E imediatamente que pare a parte química, o cabelo volta a nascer. Por isso é transitório. E é fundamental ter um pouco de tranquilidade. Ou seja, se o estresse normal da própria cirurgia, ou o estresse do dia a dia, ou o estresse da própria vida normal, que você dorme pouco, não sei o quê, te afeta o cabelo, se ficar mais estressada por estar caindo o cabelo, piora. Ok? Exatamente então, isso. Exatamente. Olha, aqui tem um comentário bem interessante. Meu cabelo cresce muito, mas é muito fino. Então tem que melhorar a estrutura, tem que dar corpo para ele, né? Claro, e eu também, acho que aí... doutora Elisa. Diga. Doutora Isanete, sobre o cabelo fino, é muito importante também saber se o seu cabelo ele é fino também geneticamente, ou se ele foi o seu cabelo era grosso e ele foi afinando. Isso. Se for isso, realmente é um desequilíbrio, e aí tem que fazer todos os cuidados, porque ele, né, para voltar ao seu estado original e também não ficar cada vez mais fino, que é aquele processo de diminuição do diâmetro e da miniaturização dos cabelos, até que você vai perder o cabelo e aí não cresce mais cabelo. Então, em relação ao estresse, que também você falou, primeiro, é uma fase transitória, vamos cuidar, mas tem que começar o tratamento rápido, para que não perca tanta massa capilar, né? Outro ponto sobre o crescimento, sobre o estresse. Realmente, com o estresse, o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai pegar o dobro de vitaminas, de minerais, de nutrientes que nós precisamos. Que quando nós estamos num estado de equilíbrio, o nosso organismo consegue trabalhar com aquilo. Quando nós estamos nesse estresse ou tivemos uma doença inflamatória muito forte, realmente o organismo vai pegar tudo isso que ele tinha de poupança e ele vai levar para os órgãos vitais, para o coração, para o pulmão, para a renovação de hemácias, para tudo que faz o nosso organismo ficar vivo. Então é muito importante saber isso, que realmente o estresse, ele encurta a fase de crescimento dos cabelos e ele vai automaticamente para a fase de queda. E nós também temos uma outra fase no cabelo, que é a fase do crescimento de novos fios, né? Que é o aumento da densidade capilar. Isso. Então, nós temos muitas vezes os bulbos adormecidos. E o hercêutico, ele também trabalha nessa fase, né? Que muitas vezes a gente chama de uma fase neógena, né? Que é onde tem os novos crescimentos. Mas aqui, assim, ó, não é que um novo bulbo ele vai se formar. Aquele bulbo, ele já foi formado, a quantidade de cabelo que nós temos hoje, ele já foi formado quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Isso. Então, é a quantidade exata e ponto. O que acontece? Com o estresse, alguma cirurgia, algum processo inflamatório, hormônios, dieta restritiva, muitas vezes os cabelos, aqueles bulbos, eles não têm a nutrição necessária durante muito tempo, então eles acabam adormecendo. O hercêutico, como ele tem esse equilíbrio tecnológico versus as matérias-primas, ele consegue reativar esses bulbos adormecidos e fazer com que novos fios nasçam. Então, é por como esse acordar, motivo, né? Densidade capilar.
É como acordar o bulbo, porque o bulbo tá lá. Exatamente, ele desperta o bulbo tá ali. A não ser que nós tenhamos alguma patologia que nós Isso, chamamos de alguma alopecia cicatricial. É onde o isso. bulbo ele se torna uma cicatriz. A partir do Fecha. momento que o bulbo tornou uma cicatriz, realmente ali nós não temos nascimento de novos fios. Mas se o bulbo ele só está adormecido, o hair consegue despertar e consegue fazer com que novos fios sejam formados. E é nesse momento que a gente começa a ver vários fiozinhos novos aqui. Ó. O meu já está ganhando crescimento, mas parece uma franja falsa, né? Então, nesse momento, Exatamente. a gente tem um aumento da densidade do cabelo. Aí, Isso. só para exemplificar, o que é a densidade do cabelo? Imagine vocês, enfim, um centímetro quadrado de um papel, né? Ou de um couro cabeludo. Eu tenho 3 fios de cabelo ali. Agora, imagine esse mesmo centímetro quadrado de couro cabeludo se eu tenho 10 fios. Então, isso é o aumento da densidade, que é diferente de volume, tá? Só porque eu sei que tem sempre uma grande confusão. Então, o hair cêutico, ele vai atuar no couro cabeludo, aumentando essa densidade, aumentando essa quantidade de fios que nós temos na mesma no área. espaço. Na mesma área. Ou seja, em vez de ter 3 fiozinhos, vai ter 10. No mesmo local, né? Que é diferente do volume e depois é diferente do que é o próprio diâmetro do fio, a grossura do fio. Que aí tem mais uma característica também que muitas vezes é genético. Tem gente que tem um fio grosso, que o fio parece grosso mesmo. O fio é grosso, pode ser liso, pode ser mais encrespado, mas o fio é grosso. Então, isso é importante. E aqui tem uma pergunta que como eu já sigo a doutora há muito tempo, eu queria que falasse da vitamina T. Da vitamina D? T, de tesoura. Ah! Gente, a vitamina T de tesoura ela é muito importante, sim, também para o crescimento do cabelo. Aí tem aquele dito popular, né, de crescimento, se você corta na lua ou não. Isso. É muito importante você alinhar os fios do cabelo, né? Porque até ele vai parecer até um pouco mais cheio também nas pontas. Então, assim, ó, apliquem o T de tesoura, sim. Porque se o seu crescimento capilar ele está equilibrado, não é um dedinho ali que vai fazer diferença no crescimento. Ele realmente vai tirar as pontas duplas. Porque as pessoas falam assim, ele nasce mais forte. O que acontece? Principalmente nas pontas duplas. Quando o nosso cabelo ele separa em ponta dupla, tripla, ou às vezes aquelas pernas de barata que eu falo, que são várias pontas, ele vai, aos poucos, aumentando essa duplicidade, né? Esse split. Então, isso vai fazer com que ele vá correndo no fio do cabelo. E aí, com certeza, aquele um dedo que você poderia ter tirado, ele vai se tornar, às vezes, 3 dedos, 4 dedos. Então, aplicar a vitamina T de tesoura, ela é muito importante. Eu aplico sempre, pelo menos que seja um dedinho do cabelo, para ele começar a crescer fortalecido. Como as unhas, é muito importante também, toda semana a gente dá uma lixadinha nas unhas. Eu vi até uma pessoa que comentou aqui que as unhas elas estavam se partindo. Claro que é muito importante a nutrição também, de dentro para fora, para fortalecer as unhas. Mas existem alguns cuidados, assim como o cabelo, também das unhas. Mexe muito com água, passa uma pomada protetora, principalmente à base de bastante óleo, para tornar essa superfície hidrofóbica, né? Que não repelente da água. Isso, para repelir a água. E de vez em quando dá uma lixadinha também na unha, porque com o passar do tempo, dos dias, a gente faz o teclado, a gente mexe no computador, a gente mexe no tablet, e aí vai também criando microfissuras na ponta da nossa unha que nós não vemos. E quando a gente percebe, ela já está grande e começa a partir. Então, são dois pontos também assim, para trabalhar, de fatores externos que a gente também pode cuidar, né? Que é lixar a unha. Exatamente. Porque eu fiz essa pergunta da vitamina T de tesoura por causa da Marcinha, que ela está aqui, e ela é uma querida, é uma linda, e ela fez a cirurgia, e está fantástica. Tá? Márcia, eu te devo uma coisa, mas não te preocupes que eu já vou te responder. E ela fala assim mesmo, se devemos cortar os cabelos para diminuir a queda.
E é justamente isso. Quando nós temos um pouquinho tudo mais horizontal, ou seja, num corte mais normal, que todos mais ou menos têm o mesmo tamanho, os nutrientes também vão alimentar todo o cabelo, né? Então, não tem aquelas pontas, não tem essa fissura toda, porque eu acabo desperdiçando os nutrientes, porque não chega de forma adequada como tem que chegar. E isso faz toda também a diferença. Então, efetivamente, isso que está falando a doutora é fantástico. O lixar a unha faz ativar também o próprio crescimento, né? Exatamente. E isso aqui é muito, muito importante. E quando a gente fala dessa parte hidrofóbica mesmo das unhas, o creme, o óleozinho, aquelas coisinhas, ou um creme gordo. Creme gordo se diz aqui. Um óleo essencial também, que está bastante em Isso, os alta óleos agora. essenciais. Isso, que então usa bastante, e isso aqui dá imensa proteção, porque então tem mais dificuldade da água penetrar, porque a água penetra em tudo, né? E tem mais dificuldade, então faz com que... E depois outra coisa, quando se usa detergentes, gente, vamos ser caprichosas, usa luva para lavar louça. Os detergentes, eles são detergentes, eles tiram toda a gordura e tiram a gordura da nossa pele, por isso a pele fica extremamente ressecada e por isso que as unhas quebram e tal. Então, não é só que a qualidade da nossa unha seja mal, mas é que os químicos que utilizamos hoje são muito fortes. Então, antes a gente usava sabão, não é? E as pessoas tinham as unhas melhores. Hoje em dia a gente usa uma quantidade de detergente enorme, então também aqui complica. Doutora Maria, Isanete, isso, diga. Deixa eu só te fazer uma... Teve uma pessoa que perguntou, não sei se você quer falar agora sobre isso. Tem duas perguntas bem interessantes aqui. Para quem que o Hercêutico ele é indicado? E também onde compra? Será que eu já falo agora? Que já vai faltar uns 10 minutinhos? Eu acho isso, que já está fala, indo para o final, isso, né? Isso, é importante que fales isso e eu depois já digo para quem é indicado e quando que tem que começar a tomar. Tá bom, perfeito. Então, vou falar sobre primeiro aonde encontrar o Hercêutico. O Hercêutico, ele é um produto brasileiro, ele é comercializado no Brasil inteiro. Então, nós temos um site, hoje nós temos alguns outros sites também que podem vender Hercêutico, é só entrar na internet no www.herceutico.com. Para quem tem interesse no Hercêutico, também nós temos o Instagram, né, que é o @Hercêutico. Pode entrar lá, manda mensagem, manda o WhatsApp. Então, nós somos uma empresa que realmente estamos com esse contato muito grande com os nossos consumidores, tá? Sobre a indicação, a doutora Isanete, ela vai falar, mas eu quero deixar um ponto muito importante sobre uma pergunta que eu sempre recebo sobre grávidas e as lactantes. O Hercêutico, ele é indicado para grávidas e lactantes, ele é seguro também. Por que eu digo isso? Porque não são todos os suplementos hoje que podem ser tomados por grávidas e lactantes. Porque existe uma legislação da Anvisa em que você precisa ter dentro do suplemento uma quantidade exata dos nutrientes, uma concentração exata. Porque não é que vai fazer mal, é porque não vai fazer efeito. Porque quando nós estamos grávidas e quando nós estamos, e quem está num período de amamentação, o corpo está numa fase de anabolismo. Então, precisa de muitas vitaminas e minerais para esse momento, nesse período da mulher. Entrou uma ligação aqui. Então, é muito importante saber que não são todos os suplementos que são indicados para grávidas e lactantes. O Hercêutico, ele cumpre todos os requisitos de legislação e de concentração. E agora eu deixo para a doutora Isanete falar sobre o resto das indicações. Isso. Aqui um beijinho para a Andréa, que acaba de entrar. Hoje estamos a falar sobre o Hercêutico. Para a Europa, entrem, por gentileza, no Instagram da Hercêutico, no @Hercêutico. Me mandem uma mensagem por direct ou me chamem no WhatsApp para as pessoas que são da Europa, para que eu tenha vocês já... para que eu tenha vocês aqui, exatamente, porque nós estamos só fazendo alguns processos burocráticos entre Brasil, né, para a exportação do produto, mas aí assim eu já vou saber quem vai querer e eu já entro em contato. Exatamente, para poder trazer para cá, porque a gente está ansioso de ter isso aqui e poder ter mesmo um Hercêutico para que a gente possa efetivamente usar assim, sem usar à vontade e poder ter cá.
Então, não só cá, mas em Londres, na Europa toda, porque tem, Sim. então, e como nos países têm legislações diferentes, é um pouco burocrático esse sistema, e se está a trabalhar nisso, a doutora Maria Elisa está a trabalhar isso muito bem, então, brevemente nós vamos ter o produto cá. Então, é assim, então, para quem tem uma pergunta aqui, a Sinara está a perguntar se só podemos comprar no Brasil. No Brasil tem em todo lugar. Mas, e é muito fácil, porque é só acessar a página e a Hercêutico manda para onde vocês estiverem. Quem vier do Brasil para cá, traga para as amigas aqui, né? Sejam boas amigas. Exatamente. E até que não tenha cá ainda. Mas dá para mandar, se está tratando disso, para Londres, para o pessoal que esteja na Espanha, para quem está na Itália, para quem está por aí, há formas de fazer chegar o produto. Então, não se preocupem. Agora, eu tenho aqui uma Hercêutico, tá? Ju, Hercêutico está embaixo no texto. Eu Eu já escrevi vou... ali. Isso, escreve exatamente. E para que seja bem fácil para ver. Mas depois também, quando vocês virem, vejam o vídeo novamente, que vai ficar gravado, para que vocês tenham assim algum outro detalhe que queiram ver. Então, para quem é recomendado? É recomendado para todas as pessoas, ou seja, a partir de uma idade, a partir dos 16, 17 anos, ou seja, que já entrou num período assim, já de idade adulta, é fazer o Hercêutico, tá? Quem tem dificuldade ou está com queda, por exemplo, a minha filha, com 14 anos, nós tivemos uma mudança de local de vida. A gente tocava nela assim atrás e saía maços de cabelo, ok? Na blusinha da menina, na escola, saía maços de cabelo. Então, é um momento que é especialmente importante ter aqui um controle, ok? Depois, nos bariátricos, os bariátricos tomam já uma grande quantidade de vitaminas que são especiais para os bariátricos e dependendo da cirurgia tem mais especificidade por causa do local da cirurgia. O Hercêutico, ele consegue complementar aquilo que não se consegue fazer de forma adequada e conseguimos ir com esses mais individualmente à saúde dos fâneros cutâneos, ou seja, cabelo, a pele e as unhas. Então, sobretudo, a tecnologia que tem a doutora Maria Elisa está mais indicado justamente para setor do cabelo. Então, vão fazer uma vitamina normal, que é a do bariátrico, que tem de fazer, e vão suplementar com algo específico para o cabelo, porque tem uma tecnologia desenhada para tal. E isso é formidável. Depois, quando começar a tomar? Exatamente. Olha só, aqui está dizendo uma amiga queridíssima que está dizendo assim, na minha família todos tomam Hercêutico, inclusive a minha mãe com 90 anos. E eu sei quem é a mãe dessa senhora, e é lindíssima e tem um cabelo fantástico, que não parece um cabelo de 90 anos. Então, não parece. Não parece para nada. Então, aqui é importante ter essa noção de que quando é que você vai tomar? Fez a cirurgia, vai começar a tomar as vitaminas, já começa a fazer. Já desenhou a sua vida na cirurgia, quer mesmo fazer e é algo que realmente é importante para si. Faça já o Hercêutico. Não tem uma necessidade de ficar à espera de começar a cair o cabelo para fazer o Hercêutico, para nada. É começar a fazer o quanto antes, o quanto puder fazer. E depois, ele rende imenso, porque tomas uma cápsula ao dia, dá para 2 meses de tratamento. Eu tenho aqui uma paciente que ela teve a usar, fantástica, ela estava com uma queda abrupta, é a Rita, ela estava com uma queda abrupta e efetivamente já parou. Ela fez um frasco só. E agora anda como louca porque quer fazer outra, quer continuar. Então, dá para fazer por um período bom e fica efetivamente fantástico. Então, essas são as benevolências que a gente tem que lançar mão quando existe um produto bom. E é por isso que eu estou aqui com a Hercêutico, com a doutora Maria Elisa, porque foi ela que desenhou. E eu gosto disso, eu gosto de gente comprometida com o seu produto. Não é simplesmente uma farmácia lá que faz, uma empresa que faz. Não, porque tem alguém que está de trás disso, que está aqui dando a cara, mostrando o que é. E isso faz toda a diferença, porque se ela toma, a família dela toma. É a mesma coisa, eu não faço uma coisa sem provar para vocês. E quando eu digo que fica bom determinadas coisas na nutrição, é porque eu já fiz. Então, efetivamente, isso faz toda a diferença, né? Então, aqui é um pouco por isso. Contraindicação? Não tem. Não tem nenhuma contraindicação. Nem se você tem hipertensão, nem que você tenha diabetes, nem que você tenha nada, você tem contraindicação de tomar. Inclusive,
aqui para ter um detalhe, que eu tenho uma amiga querida que ela está em um tratamento quimioterápico e ela pode fazer hercêutico, ok? Pode fazer hercêutico. Ela não vai fazer uma quantidade enorme de ferro, nem nada específico de vitaminas específicas, mas um suplemento que está desenhado e tem essa característica, como tem hercêutico, pode ser usado por absolutamente qualquer pessoa. Então, é uma grande vantagem aqui essa situação. Exatamente. Eu tenho uma pergunta ali, doutora Izanete, sobre o valor. Até Ah, peço para preço. entrar aqui no Brasil, um pote, né, que dura 2 meses de tratamento. Então, esse foi um outro ponto que, quando eu desenvolvi esse produto, eu quis fazer algo que fosse um ótimo custo-benefício, como uma formulação extremamente equilibrada e eficaz, e para 2 meses, porque geralmente é o tempo em que nós conseguimos ver realmente uma mudança nos cabelos. Então, se entrar no site, no www.herceutico.com, um pote desse é R$ 129,90. Dividido por 2, dá em torno de uns R$ 60 por mês. É como se fosse R$ 60 por mês. Então, entra lá no site, no www.herceutico.com, e aí você pode comprar o tratamento para 2 meses, desculpa, ou o kit para 6 meses, que aí são os 3 potes. Porque o tratamento, esses cuidados com os cabelos, eles são contínuos. A partir do momento em que você para de utilizar qualquer coisa, claro que ele vai voltar ao seu estado da onde você parou. Então, é muito importante, assim, ó, hábitos saudáveis, cabelos saudáveis, são cuidados diários, é uma rotina capilar. Então, cuidar do nosso corpo, ele é diário, né, doutora Izanete? Exatamente. Então, são esses detalhes, porque nós não temos aqui um problema de poder usar. Ah, mas isso aqui tem que fazer pausa. Não tem que fazer pausa, porque são vitaminas que estão... Isso é importante, que são vitaminas que estão... Nós usamos para as nossas reações metabólicas, que é aquilo que a gente foi falando um pouco na semana passada, que vamos continuar na outra semana, dando um pouquinho essa explicação fisiológica e mesmo bioquímica, mesmo como é que isso acontece, que isso é importante para a pessoa entender, e realmente faz uma diferença enorme, enorme. E isso aqui é importante. Portanto, aqui a Ju, eu só paro aqui um minutinho, porque a Ju tem um comentário aqui e ela pergunta mais ou menos em euros. Em euros são mais ou menos 30 euros o preço aproximado do que é que fica o valor aqui, tá? Pelo câmbio e tudo, é mais ou menos por aí. Então, realmente tem uma vantagem enorme, porque se a gente for ver o que tem no mercado, a qualidade não é tão boa e tem até preços superiores. Então, acho que isso aqui realmente não tem o que pensar. Outra coisa, vamos ser bem honestas, e eu gosto, eu sou muito clara, e às vezes eu até sou clara demais. Os bariátricos, ou as pessoas normalmente têm aqui, o bariátrico em si tem uma economia enorme, porque mudou completamente o estilo de vida dele. Então, é aquelas coisas que a gente quer que comecem a se cuidar, é cuidar da autoestima, é cuidar do cabelo. Então, comprar uma vitamina, comprar um creme para o rosto, comprar alguma coisa assim, é formidável. Vocês estão economizando. Os bariátricos em comida, só eles sabem, os maridos é que estão contentes. Eu sempre digo assim, aqui é um parênteses, é só mesmo para rir um pouquinho, porque eu digo assim para as minhas pacientes, olha, tudo que vocês estão... Vão no restaurante com o marido, vocês dizem assim, um prato, então um prato é para os dois, porque elas comem um pouquinho só. Então, agora, o resto do prato é para a caixinha, para irem de viagem quando o Covid permitir, né? Ou seja, nós temos que ter aqui um pouco de visão de que agora é uma nova vida, cuidado, e isso faz toda a diferença. Então, o custo-benefício é muito, muito bom. E o melhor de tudo é que você vê resultado, não é em pouco tempo ou muito tempo, mas você vê resultado. Vai depender muito da condição, de como nós estamos a priori, ou seja, como é que eu saio disso e como é que eu vou responder. Mas que tem resultado, tem. Olha, meu cabelo estava muito melindrado, estava muito fininho há um tempo atrás e muito pouco. Hoje em dia eu já me sinto outra vez que eu posso usar ele assim mais crespo, eu tenho volume, mas me sinto muito melhor. E então, isso faz parte justamente dessa situação. Então, é assim, doutora Maria Elisa, agora umas palavrinhas finais, porque nós já temos 1 minuto, para não passar muito da hora, porque eu cheguei com 4 minutos de atraso, porque eu não estava aqui conseguindo conectar muito bem. E então eu quero deixar que você diga mais qualquer coisinha que queira comentar
E depois, nada, e depois vamos nos despedir dessa gente toda. Vamos lá, 30 segundos finais. Eu acho que também, assim, ó, de tudo que a gente falou aqui nessa live, saúde, cabelo saudável, não tem preço, né? É uma autoestima, é uma sensação de bem-estar, é algo inexplicável. É muito gostoso realmente ter os cabelos saudáveis. Eu estou aqui nessa live com a doutora Isanete. Eu realmente fui eu que fundei a empresa, sou farmacêutica há muitos anos, há 10 anos já sou do mercado farmacêutico, já atendi muitas grandes empresas, mas quando eu resolvi realmente... Continue. Diga. E abrir a Hercêutico, eu queria ser o rosto da Hercêutico, porque eu quero conversar com vocês, eu quero entender a experiência dos consumidores, eu quero entender a dor dos consumidores. Então, realmente, assim, ó, é uma marca diferenciada. Eu convido todos vocês a seguir o Instagram da Hercêutico, que é o @Hercêutico. Lá eu compartilho também diversas informações sobre a saúde dos cabelos, sobre esse nosso momento de pausa, de relaxar, de dormir bem. Vamos cuidar da gente, porque se a gente não cuidar de nós ninguém vai cuidar. E aí a gente só transfere uma responsabilidade para o futuro. Então, a Hercêutica, ela nasce com esse diferencial, tanto de formulação, tecnologia, e eu à frente ali, conversando com vocês, estando cada vez aí mais junto, respondendo tudo que vocês quiserem, as dúvidas. E é isso. Exatamente. Então, é assim, já tem aí o contato, vocês têm o contato da Hercêutico, podem falar diretamente com a doutora Maria Elisa, que é ela mesmo, ela é a da empresa, é quem bola, quem desenha, quem faz tudo, ou seja, não, é muito difícil. Isso é o máximo poder falar, não tem que ir com tanto santo, sabe? Vai diretamente com quem faz as coisas. Isso é muito giro, isso é muito bom e muito pouco, é raríssimo ter essa sensibilidade e de poder estar muito próximo de quem realmente tem a mão na massa com isso. Então, eu acho que aqui é aproveitar mesmo as dúvidas que tenham, coloquem para a doutora Maria Elisa, que ela está super disponível, e pronto, e fazer o produto chegar cá, que é o nosso objetivo, ter ele cá, porque realmente estamos muito felizes com o produto funciona maravilhosamente Breve. bem. E esse acho ano que ainda, em alguns não, meses, se Deus... o não, Hercêutico estará na brevemente. Europa. Exatamente, brevemente vai estar cá. E então, é assim, um prazer. Quem não viu, quem não pode seguir tudo, depois assista, que vale a pena. Passem para os seus colegas, para as pessoas que quiserem, compartilhem, porque informação boa é rara, tá? Então, eu acho que quando as coisas são boas, mesmo a gente tem que compartilhar. E então, agora eu vou só mesmo me despedir. Primeiro de tudo, Maria Elisa, doutora Maria Elisa, muito obrigada por estar aí. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, Obrigada, porque para mim é também uma honra tê-la cá e poder falar assim contigo de uma forma tão boa, não é? De contar um pouco isso, que eu acho que as pessoas queriam, que eu queria que as pessoas realmente soubessem quem é que está por detrás disso. E pronto, e assim, eu realmente me agradecer mesmo. E sim, a doutora Maria Elisa trabalhou na indústria farmacêutica, sim, trabalhou. Farmacêutica e cosmética, na verdade. Exatamente. Né? Fornecedora de matérias-primas. Isso. E então conhece um pouco ao fundo e ao cabo toda essa situação, que às vezes para uma pessoa, para um leigo, não é tão simples, não é? E assim consegue realmente ver muitas coisas. Então a gente está super feliz de estar contigo aqui. E eu vou só mesmo fechar, dar o meu muito obrigada novamente por seguir. Eu sei que é complicado, todas as terças-feiras estamos a fazer os lives, e eu sei que tira um bocado assim o tempo, do meu também, mas eu acho que é super importante. É um investimento de tempo. Compartilhar as informações boas, de qualidade, é um investimento no tempo. Exatamente. Então, é um pouco pensando nos bariátricos, nos que não são bariátricos, nas pessoas que têm esses mesmos detalhes, para a gente tentar aqui ir pouquinho a pouco, né? Pondo o nosso grãozinho de areia para tentar melhorar e ajudar e fazer aquilo que melhor sabemos fazer. Eu sei muito fazer nutrição, e isso sim que ninguém me diz o contrário. E mesmo, assim, louros para mim, não, mentira. Assim, porque realmente fazemos isso já há muitos anos.
Então, algumas coisas sabemos fazer um pouquinho direitinho, né? Ou seja, dentro da humildade que temos nisso, mas assim, é querer compartilhar coisas boas. E igual a doutora Maria Elisa, que está dentro disso, nesse ramo, trabalha com isso, e é uma apaixonada pelo que faz. Eu acho que mais que tudo é isso, é um pouco a paixão que temos pelo que fazemos. Então, queremos que os outros também percebam um pouquinho disso e perdoem a brincadeira, mas é realmente de uma forma muito humilde, muito simples e muito pura o fato de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês. Esse pouquinho das coisas que a gente sabe. Tá bem? Então, meu muito obrigada. Um beijinho a todos os que acabam aqui nos seguindo. E adoro os corações. Eu também. Aí, então, adoramos corações. Isso mesmo. Então, olha, um beijinho a todos. E vamos falar. Anabela é uma querida que está aqui. É uma miúda que perdeu uns quantos quilos e agora é maratonista. Faz meias maratonas e tem tempos fantásticos, que eu tenho aqui que dizer isso para ela, porque aqui em público mesmo, porque ela é fantástica. E realmente disse que até o cabelo dela melhorou. Então, olha... E a live vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada já. Eu, em seguida, já vou colocar. O meu beijinho para todos. Eu vou subir o link lá no arroba Hercêutico. Então, vou escrever só mais uma última vez aqui para vocês também seguirem lá no Instagram. Esperamos vocês para conversarmos mais. E quem sabe a gente faz mais uma live, né, doutora? Exatamente. E faz aí do lado teu. Isso mesmo. Um beijo a todos, cuidem-se muito e vamos estar aqui juntos. Olha, um adeuzinho para vocês. Eu já tomei o meu hoje, agora é só amanhã. Vá, até logo. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigada por todos aí. Beijos. Adeus, um beijo. Tchau, Teresanete. Tchau, tchau.